Meu bom dia, igreja. Não é fácil ficar com essa máscara, né? É bem difícil, mas a gente precisa se submeter para o nosso bem e para o bem do outro, né? Se a gente usa máscara, os outros se sentem mais à vontade para estarem na igreja com a gente também. Então isso é muito importante, além de estarmos obedecendo as orientações. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Nós estamos hoje entrando no capítulo 20. Nós já temos falado que o livro de Apocalipse é um livro cíclico, ou seja, ele contém 7 ciclos. João conta a mesma história 7 vezes. Logicamente que cada vez que ele conta, ele traz aspectos novos, ele relembra outras coisas, né? É a mesma história sendo contada, mas de pontos de vista diferentes. E então, nós estamos agora iniciando o último dos ciclos. É a última vez que João vai contar essa história. E ele está agora focalizando a queda do dragão. E no capítulo 21 e 22, novos céus e nova terra. O destino final dos crentes, daqueles que morrem em Jesus. E não só que morrem, mas mesmo aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar, né? Então, capítulo 20, esse capítulo nós vamos dividir em 2 partes, e na verdade nós vamos estudá-lo em 4 encontros, né? E até o capítulo 22 nós devemos ter ainda pelo menos 6 aulas para fechar o nosso estudo de Apocalipse. Então eu quero convidar você para ler comigo Apocalipse capítulo 20. Nós vamos do verso 1 até o verso 6. Embora que hoje nós devemos estudar até o versículo 3 apenas, tá? Mas nós vamos até o verso 6. Antes de ler, vamos orar pedindo auxílio do Senhor. Nosso Deus eterno Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã, pelos irmãos que estão aqui, ó Deus, no nosso ambiente, os outros irmãos que estão acompanhando nas suas casas. Que teu Espírito nos dê a bênção, ó Deus, de compreendermos o teu ensino. Ó Deus, aqueles que estão em casa, dá-lhes tranquilidade para, ó Deus, estarem com o seu aparelho e ali, ó Deus, terem paciência de assistir conosco, ó Deus, nesse tempo. Nós te pedimos em nome de Jesus, e que o teu Espírito nos instrua, nos ilumine e ministre a nossa vida. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler juntos? Capítulo 20, do verso 1 ao verso 6. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Muito bem. Então, o nosso estudo se trata
sobre esses 1000 anos aqui, né? O milênio. Hoje nós vamos estudar a primeira parte. Capítulo 20, então, é dividido em 2 partes e nós vamos estudá-lo em 4 encontros, porque ele é complexo e há um volume de informações e discussões em torno dele. Aqui nós temos ensinamentos muito variados para a igreja, mas especialmente com relação a essa primeira parte, que vai até o versículo 6. E nós temos muitas discussões, grandes discussões a respeito disso. Essas discussões têm causado divisões de entendimento na igreja cristã ao longo dos séculos. Então veja, desde que João escreveu isso aqui, lá no primeiro século, ano 95 por aí, a igreja tem procurado, nesses 2000 anos, tem procurado entender isso. A igreja tem se debruçado em cima disso e procurado entender. O motivo é um número que aparece nesse texto. Que número que é? O número 1000, né? O texto fala de um reinado de Cristo durante 1000 anos. É este número, né? Milênio, 1000 anos. Isso dá margem às mais variadas interpretações. Basicamente se dividindo em 2 grandes grupos. Então a igreja, o grupo de entendimento desses 1000 anos que Jesus tem que reinar, se divide em 2 grandes grupos. Esses 2 grandes grupos depois se dividem em outros 2, então acaba sendo 4 grupos. Mas basicamente são 2 grandes grupos. São esses grupos, são 2 grupos que um interpreta de um jeito, o outro interpreta de outro jeito, tá? Um grupo interpreta de maneira significa literal. 1000 são 1000 mesmo, né? São 1000 anos mesmo, tá? E o outro grupo interpreta de maneira simbólica. Esse número, ele simboliza alguma coisa. Então perceba que há uma divisão aí no entendimento. 2 grupos. Um grupo diz, 1000 anos mesmo. Outro grupo diz, não, isso é simbólico, simboliza alguma coisa, tá? Então nós vamos começar com aqueles que são literalistas. Os literalistas, os literais. Eu vou colocar alguns slides aqui, mas é só para ajudar. O importante é a nossa fala, a nossa conversa aqui, tá? Os que interpretam de maneira literal, para muitos cristãos, desde o 2º século depois de Cristo, o 2º século começa com o ano 100, né? Então, desde esse tempo, há o entendimento de que esse reino é 1000 anos literal. Para esses, quando Jesus voltar, ele vai estabelecer aqui na terra um reinado de 1000 anos com o seu povo aqui neste mundo, antes de estabelecer o novo céu e nova terra, ou seja, antes de estabelecer um reinado eterno. Então, antes de estabelecer o reinado eterno, Jesus vai reinar neste mundo durante 1000 anos literais. Essa posição é conhecida como pré-milenista, tá? Por que pré-milenista? Porque antes de estabelecer o novo céu e nova terra, Jesus vai reinar neste mundo durante 1000 anos. Ele dá a ideia de que nós ainda não estamos nesse período do milênio literal, de um reinado terreno de Cristo. Cristo ainda não está reinando, essa é a ideia, né? Esse reino de 1000 anos. Os que adotam essa posição entendem que Jesus vai estabelecer um trono lá na cidade de Jerusalém, não é? E ele vai ser um ressurgimento do reinado de Davi, do reinado humano literal lá na cidade de Jerusalém, tá bom? Então esses são os pré-milenistas, não é?
Então eles creem que Jesus vai reinar sobre os judeus, que serão reconvertidos a Cristo, pouco antes da sua segunda vinda, e também sobre a igreja por 1000 anos aqui na terra. Essa posição, chamada pré-milenismo, se divide em 2 grupos. Estão ali, os pré-milenistas históricos e os pré-milenistas dispensacionalistas. Os pré-milenistas históricos são mais antigos. Eles vêm lá do 2º século. Eu falei 2º século começa quando? No ano 100. Do ano 100 até o ano 99 é o 2º século. Hã? Eu disse que do ano 100, então é do 101 ao 200, tá? Do 101 ao 200 é o 2º século. Eu me enganei aqui. Alguns chamados pais da igreja defendiam essa posição, tá? Pais da igreja são aquelas grandes figuras da igreja depois dos apóstolos, tá? No 2º século, no 3º século, são chamados pais da igreja. Já os pré-milenistas dispensacionalistas, eles hoje são maioria absoluta entre qualquer visão do milênio hoje, tá? Entre os evangélicos. Ele surgiu no século XIX, ou seja, aí pelo ano, depois do ano 1800, né? Até 1801 até 1900, né? E no século XX, essa posição foi muito divulgada por uma Bíblia de referência, uma Bíblia com comentários, a Bíblia Scofield. Eu tive uma Bíblia dessas. Alguém mais teve aqui? Não teve, não, Silas? Eu tive uma Bíblia dessa, acabei dando de presente para uma pessoa. Então, essa posição foi muito divulgada no Brasil por meio dessa Bíblia chamada Scofield. E também através de muitos filmes e livros, como uma série muito conhecida, que se tornou filme, eu imagino que boa parte de vocês devem ter assistido. Já assistiram aí o filme Deixados para Trás? Você assistiu, Gustavo? Não lembra? Deixados para Trás fez muito sucesso, é uma série de filme, né? Que fez muito sucesso aí algumas décadas atrás. Essa série são livros que foram escritos por 2 autores dos Estados Unidos e que depois viraram filme, né, e foi para o cinema. Essa posição chamada dispensacionalista é a mais popularmente conhecida e geralmente os crentes das igrejas pentecostais e neopentecostais todos praticamente seguem essa visão. E na verdade nós somos muito influenciados também por essa visão, tá? Nós vamos aprender hoje. Nós, como reformados em geral, os reformados seguem o amilenismo, mas tem gente que segue outras linhas, talvez até que sigam o dispensacionalismo. Mas hoje nós vamos procurar dar um pouco a entender isso, para que você, entendendo, você possa assumir com consciência, não só porque vai na maioria, porque tem filme que é assim, né? Mas você, entendendo um pouco melhor, você possa abraçar aquela que você entender ser a mais correta, tá? Então, o dispensacionalismo divide a vinda de Cristo em 2 etapas. Você está esperando Jesus voltar? Os dispensacionalistas, eles dividem a vinda de Jesus em 2 etapas. Primeiro, Jesus Cristo vem somente até as nuvens do céu, sendo assim uma vinda secreta, não é todo olho que o verá, né? Ele vem nessa vinda só para retirar a igreja da terra. Ele vem até as nuvens, chama a igreja sobe,
Então, começa a sumir gente, some um aqui, some outro ali, some outro ali. O cara está dirigindo um carro, de repente some, o carro bate, né? O piloto está pilotando lá o seu avião, daí ele some e o avião cai, né? É uma vinda secreta de Jesus, tá? Só para tirar a igreja da terra. Então acontece esse arrebatamento. Os crentes verdadeiros, apenas os crentes muito fervorosos, sobem para encontrar-se com o Senhor Jesus dos ares. E aí eles vão para um lugar, né, para algum lugar no céu, para ficar 7 anos com Cristo no céu, nesse lugar, né? Nas chamadas bodas do Cordeiro, e aí vivem lá no céu, segundo essa visão, enquanto que na terra vai acontecer a grande tribulação. Então, para quem é dessa posição, a igreja não passa pela grande tribulação, a igreja é retirada para não passar pela grande tribulação. Sobre quem se abate então a grande tribulação na visão dispensacionalista? Sobre os judeus que ficaram na terra, e sobre os crentes nominais, os crentes que são mais ou menos, né? Aqueles cristãos que não eram verdadeiros cristãos, que não eram consagrados. Eles estavam na igreja, foram batizados, participavam, mas não eram de fato convertidos, não eram fervorosos de espírito. Portanto, não subiram com Jesus no arrebatamento, ficam na terra para esse período de grande tribulação, para esse período de provação. Nesse arrebatamento, as pessoas somem sem explicação. Daí vem vários filmes e até séries, né? E essa é uma ideia do dispensacionalismo. Então preste atenção, que essa é uma forma de interpretar os 1000 anos aqui no capítulo 20, tá? Eles são então pré-milenistas dispensacionalistas, tá? Os crentes nominais então ficam na terra para serem perseguidos pelo anticristo, porque esse é o período em que surge o anticristo. E aí então vai surgir no final dos 7 anos de tribulação a segunda vinda de Jesus, que na verdade é a segunda vinda, né? Ele veio, buscou a igreja, né? Os crentes verdadeiros, né? Os crentes consagrados, né? E agora tem uma espécie de terceira vinda de Jesus, quando ele volta, e agora sim, para destruir os seus inimigos. Ele volta de forma visível, e todo olho o verá, para inaugurar o milênio na terra. E aí então os crentes, nessa visão, voltam com Jesus do céu, aqueles crentes consagrados, né, que foram para as bodas, voltam com Jesus do céu, gloriosos, ressuscitados, com o corpo transformado, e vão habitar aonde? Em Jerusalém. Lá em Jerusalém, durante 1000 anos. Enquanto o restante das nações da terra continuam pessoas decaídas, ainda não convertidas, não regeneradas, né? O corpo não ressuscitado, mas agora ainda sob a influência do pecado de Adão, mas agora vivendo muito, vivendo 100, 200, até mais anos, né? E então há uma diferenciação entre os que pertencem ao Senhor e estarão em Jerusalém, né? Reinando com Cristo lá em Jerusalém, na terra durante quanto tempo? 1000 anos. E o restante da humanidade também está vivendo, mas fora de Jerusalém, né? Fora de Jerusalém, nesse período. Então esse é o dispensacionalismo. As nações continuam aí ao redor de Jerusalém, né? Mas se submetendo ao governo central do mundo,
que estará lá em Jerusalém na pessoa física e presente de Jesus de Nazaré. Então este é o dispensacionalismo. Agora eu quero falar com vocês sobre a diferença entre o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista. Basicamente, a diferença é a questão desses 7 anos em que a igreja sobe, né, os crentes consagrados sobem para as bodas do Cordeiro e ficam lá no céu, né? A diferença entre pré-milenismo histórico e pré-milenismo dispensacionalista, basicamente é a questão dos 7 anos dessa semana intermediária das 2 voltas de Cristo. Os pré-milenistas históricos só eliminam essa semana. No mais é tudo igual. Eles dizem que vai haver um reino terreno lá em Jerusalém, da mesma maneira que os dispensacionalistas. Eles apenas não acreditam que vai haver 2 segundas vindas de Cristo. E nesse sentido nós podemos dizer que eles são mais consistentes com o ensino bíblico do que os dispensacionalistas. Alguém está com dúvida? Alguma dificuldade? Perceba que nós estamos, até agora, nós estamos vendo teorias de como interpretar os 1000 anos no capítulo 20, tá? E nós vimos até agora os que interpretam de maneira literal. 1000 anos são 1000 anos mesmo que Jesus vai reinar sobre esta terra, sem que ela tenha sido transformada, né? E sem que o juízo final tenha sido estabelecido, tá bom? Agora nós vamos ver o outro grupo. Qual será o outro grupo então? Se um grupo é os que interpretam literalmente os 1000 anos, o outro grupo é os que interpretam de maneira não literal, né? Essa é a minha visão, é a visão que o pastor Leandro tem apresentado, e é a visão de boa parte dos reformados, tá? Então a nossa visão, nós entendemos que os dois estão equivocados, tanto os pré-milenistas históricos quanto os pré-milenistas dispensacionalistas. Por quê? Porque nós não vemos o milênio do capítulo 20 de Apocalipse como sendo literal, por uma razão muito simples. Até agora nós interpretamos todos os números do livro de Apocalipse de maneira simbólica, né? Nós vimos o significado do número 7, nós vimos o significado do número 12, né? E nós nos interpretamos como significando certas coisas. Por que é que esse número teria que ser literal, né? Se os outros números representam, mas não necessariamente descrevem coisas, então esses 1000 anos aqui também podem ser simplesmente a descrição simbólica de um período de tempo que, na verdade, nessa visão não literal do número, então se aplica ou ao presente momento, e nós estamos vivendo nele, ou ainda está no futuro. Então vocês percebem que aí são outras 2 posições, né? São outras 2 posições. As dos que não interpretam esses 1000 anos de maneira literal, né? E aqui são os amilenistas e os pós-milenistas. Então nós começamos vendo os pré-milenistas dispensacionalistas, os pré-milenistas históricos, né, que interpretam os 1000 anos aqui de forma literal, e agora nós vamos ver outras 2 posições, mas o que elas têm em comum é que elas interpretam os 1000 anos aqui de maneira não literal, de maneira simbólica, tá? E nós começamos aí com os pós-milenistas.
o pós-milenismo é uma posição que foi muito popular nos séculos 18 e 19. Ele entende que o milênio, embora não seja necessariamente 1000 anos literais, ele ainda não começou. Então, eles entendem que não necessariamente é literal, mas eles entendem que esse período ainda não começou. O milênio vai começar quando? Quando a igreja terminar a tarefa de pregar o evangelho em toda a terra. Quando a igreja terminar de pregar o evangelho em toda a terra, então começa esse período chamado milênio, que não é literal, não é necessariamente 1000 anos. Quando o conhecimento do Senhor vai encher toda a terra como as águas cobrem o mar. Tem esse versículo na Bíblia, né? Existe um grande otimismo na visão pós-milenista em relação a este mundo, a esta terra do jeito que está. Pensando que ele vai melhorar muito por causa da influência do cristianismo, por causa da influência da igreja. Pensando, por exemplo, que o papel da igreja neste mundo é melhorar o mundo. Pensando que a pregação do evangelho, quem sabe um grande reavivamento vai acontecer, né? Algo dessa natureza vai produzir uma ação radical nas nações, e então o mundo vai entrar quase que automaticamente numa grande era de paz e prosperidade. Isso sem que Jesus tenha voltado, tá? Mas através da missão da igreja e da transformação que a igreja vai produzir na sociedade. Aí então vai entrar automaticamente no milênio, né? E nesse período dourado de paz e prosperidade e conhecimento mundial do Senhor. Então, no final do milênio, Jesus volta e estabelece o reino eterno, né? Aí o reino eterno de Jesus depois do milênio. Essa visão, meus queridos, está muito ligada a um período histórico, a um período da nossa história, dos séculos 18 e 19. Um período de grande otimismo em relação ao mundo. Foi um período aí na nossa história, né? Chamado de positivismo. Quem estuda aí, né, a história, quem estuda na faculdade, ou mesmo no ensino médio, né, vai conhecer esse positivismo. Até o que está escrito no meio da nossa bandeira nacional está ligado a esse período chamado de positivismo, essa visão de mundo positivista. O que está escrito na nossa bandeira nacional? Ordem e progresso. Era o que se pensava naquele período, né? Com o progresso, e com o progresso nós vamos entrar numa época áurea, maravilhosa, né? Então, esse período de grande otimismo em relação ao mundo. Vocês veem que a própria interpretação da Bíblia é influenciada pela história, por aquilo que o mundo está vivendo, né? No sentido de que se cria aí nos séculos 18 e 19, que a educação, a ciência, o humanismo daqueles séculos iriam trazer ao mundo paz, prosperidade, compreensão entre os povos, diminuiria a violência, diminuiria a criminalidade, e o mundo iria ficar então um mundo maravilhoso para se viver. Bom, agora no século XX, século XXI, nós não alimentamos muito mais essas esperanças. Por quê? Depois de nós vermos 2 guerras mundiais, depois de vermos a Guerra Fria, depois de vermos todas as guerrilhas que existem no mundo, depois de vermos as polarizações globais, vemos a fome, a violência, o mundo não melhorou. Século XVIII, século XIX, melhorou? A tecnologia aqui, ao invés de trazer paz
tem trazido mais guerras, tem trazido mais disputas, mais violência. Enfim, essa posição chamada pós-milenismo caiu muito em descrédito nos últimos 2 séculos. Mas ainda há muitas pessoas defendendo de forma veemente essa posição. A outra posição, e eu quero que você preste muita atenção nisso, porque é a posição que eu como pessoa adoto, né? Que tenho estudado e visto que muitos reformados adotam, é a posição chamada amilenismo. Amilenismo. A primeira impressão que você tem é que quem adota essa posição pensa que não existe milênio, né? Se isso fosse verdade, então esse texto teria que ser tirado da Bíblia para esse pessoal, né? Na verdade, esse termo não é muito próprio, e os teólogos têm já pensado em outros termos, como por exemplo, milênio inaugurado, tá? O A significaria não, né? Literalmente significaria não existe milênio. Por isso, então, não é um termo muito próprio, porque o amilenismo crê que existe o milênio. Mas, diferentemente das outras posições, ele não crê que o milênio está lá no futuro. Ele crê no milênio agora. O amilenismo crê que o início do milênio está lá no passado. Lá no passado. Quando? Bom, primeira afirmativa, o milênio já começou. Quem adota a posição amilenista crê que o milênio já começou, tá? Nós já estamos no milênio, é o milênio já e agora. Essa é a ideia dessa posição. Esse reinado milenar de Cristo começou na primeira vinda de Cristo. Na verdade, começou com o nascimento de Cristo. Começou quando o rei chegou. O rei chegou, pôs os pés nesse mundo, né? E disse: o reino de Deus está aqui. No primeiro momento, Jesus disse: o reino de Deus está próximo. Mas depois ele disse: o reino de Deus está no meio de vós, está no meio de vocês. Por quê? Porque o reino é o rei. E se o rei chegou, o reino chegou. Então, a visão amilenista entende que o reinado de Cristo começou na sua primeira vinda. E mais especificamente, quando ele completou a sua obra redentora. Acho que eu desliguei, né? Você dá uma olhadinha lá? Não está indo para frente? Então, o amilenismo crê que o milênio começou, que o reino de Deus começou com a vinda do Messias, com a vinda do rei, e mais especificamente com a sua obra redentora, não é? A sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão. Quando ele morreu na cruz, pagando os nossos pecados, né, os pecados do seu povo. Quando ele ressuscitou e derrotou inicialmente a morte, falta ainda a derrota final da morte, que é a ressurreição dos crentes, né? Quando Jesus voltar e os crentes ressuscitarem todos para viver com um novo corpo no novo céus e nova terra, né? Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, quando ele subiu ao céu na sua ascensão, Atos capítulo 1, versos 9 e 10, né? Que narram a subida de Jesus. Quando ele subiu ao céu na sua ascensão, recebeu o reino, o governo do mundo das mãos do Pai. Então, o Pai, o Todo-Poderoso, entregou ao Filho, o Todo-Poderoso também, o governo de todas as coisas. Aí o milênio se iniciou. E agora nós vamos nos voltar para o texto, a partir da apresentação
do amilenismo, né, dessas correntes de interpretação, nós agora vamos ler o texto novamente e agora pausadamente. Mas foi nesse momento da ascensão de Cristo, quando ele chegou no céu e recebeu, tomou o livro, lembra o livro com os 7 selos, né? Tomou o livro da mão do Pai, é que o milênio se inicia, especificamente o reino milenar de Cristo. Então agora nós vamos olhar para o texto, que é o único lugar na Bíblia que fala de um reino milenar, que usa a expressão 1000 anos. Nenhum outro texto nas Escrituras usa essa expressão. Então você precisa perceber isso, olha. O único lugar na Bíblia que fala de um reino de 1000 anos de Cristo é Apocalipse capítulo 20. E aí nós temos essas 4 linhas de interpretação. Nós apresentamos a nossa linha de interpretação, que é o amilenismo. Então agora nós vamos seguir interpretando o texto a partir dessa linha de interpretação, tá bom? Então verso 1, o que é que diz? Então vi descer do céu um anjo, ele tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Os anjos sempre estão agindo em Apocalipse, né? Porque tinha acabado naquele negócio. Tinha acabado, obrigado, tá? Então no verso 1, o anjo, né? Os anjos sempre estão agindo em Apocalipse. Eles estão sempre a serviço de Deus, cumprindo as ordens de Deus. Esse anjo tem uma função específica. Qual é a função desse anjo? O que ele tem na mão? Ele tem 2 coisas na mão. Ele tem uma chave e tem o que mais? Uma corrente. O que é que ele vai fazer com a chave e com a corrente? Verso 2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, né? Então aqui está especificado, esse anjo vai prender o diabo, o dragão, a antiga serpente, e aqui é que fica muito claro quem é o dragão, quem é a antiga serpente. A serpente que tentou Adão e Eva que tentou a Eva lá no jardim, quem que é? É Satanás, o diabo, né? Ele é o inimigo, né? O adversário. E o que é que o anjo faz agora? Ele acorrenta o dragão. Ele desce, prende, amarra. É isso que significa essa palavra. Em seguida, depois de prender e amarrar, o que ele faz mais? Ele abre o abismo, põe o dragão lá dentro, fecha o abismo. É uma prisão, uma limitação do dragão. Essa é a ideia aqui. Verso 3. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então aí no final, né? Qual é o objetivo pelo qual ele prende o dragão? Por que o dragão é preso? Para que não mais enganasse as nações. Essa frase é central, é crucial para a gente entender o todo. Por que a maioria das pessoas acredita que o milênio vai acontecer depois da segunda vinda de Cristo? Porque eles se habituaram a ler o Apocalipse de uma maneira cronológica. O que é uma coisa cronológica? O 2 vem depois do 1, o 3 depois do 2, não é? Então, a maioria das pessoas acredita que os capítulos descrevem acontecimentos subsequentes, não é? O que vem no capítulo 2 vem depois do 1. As coisas que vêm no capítulo 4 é o que acontece depois do capítulo 3. Então, quando leem o capítulo 20, acham que os acontecimentos do capítulo 20 são sequência dos acontecimentos do capítulo 19. E não são. Por que não? Como é que é?
Está começando a história de novo. O capítulo 19, nós temos a descrição da segunda vinda de Jesus. Ele retorna dos céus, né? Manda o anticristo, o falso profeta, para o lago de fogo e enxofre, não é isso? Destrói todos os outros inimigos, e logo em seguida, no capítulo 20, diz que acontece essa prisão de Satanás. Então, aquele leitor que olha para esse texto como sendo um livro cronológico, pensa que os eventos do capítulo 20 vêm depois do capítulo 19, dos eventos do capítulo 19. Se assim é, então o milênio de fato vai ser depois da segunda vinda de Jesus, né? No entanto, a questão é que, como nós já temos aprendido e temos apresentado, o Apocalipse não é um livro que tem uma descrição cronológica. Ao contrário, ele tem uma descrição cíclica, né? Ele começa a história, conta até o fim e depois começa de novo. Nós vimos do capítulo 1 ao capítulo 3, ele contou pela primeira vez. Depois do capítulo 4 ao capítulo 7, ele começou de novo e contou até o capítulo 7. Depois, capítulos 8 e 9. Depois, capítulos 10 a 12. Né? E assim, seguindo. Então, ele começa a história em determinado capítulo, vai até o final da história. E aí, no capítulo seguinte, ele recomeça a mesma história. Ele volta ao começo e conta até o final. E faz isso, segundo nós cremos, 7 vezes. Dada a centralidade aí do número 7, nós entendemos que ele conta 7 vezes essa história. Portanto, no final do capítulo 19, nós temos o final da 6ª vez que João conta a sua história. E no começo do capítulo 20, nós temos o início da 7ª vez. Tá? Que história que ele está contando? Qual é a história que ele está contando? Isso. A história inteira da igreja, que vai da primeira vinda de Jesus até a segunda vinda. Então, toda vez que chega na segunda vinda, ele fala da segunda vinda e volta lá no começo, na primeira vinda de novo. É a história inteira do povo de Deus, que vai da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Então nós estamos nesse meio, nós estamos dentro dessa história, né? Essa é a razão pela qual os eventos que vão aqui no capítulo 20, que estão aqui no capítulo 20, não são sequência cronológica do capítulo 19. Se você não entender isso, você vai ter muita dificuldade com o Apocalipse. E aí o Apocalipse só vai trazer terror mesmo, né? O que nós temos no capítulo 20, então, é um recomeço da história, que vai recontar pela última vez essa grande história. Porque ele já disse até agora, nos ciclos anteriores, como os grandes inimigos de Deus e do povo de Deus surgiram e caíram. Nós vimos, por exemplo, a primeira besta já se levantou do mar e caiu. A segunda besta já se levantou da terra e caiu. A Babilônia também já caiu, foram caindo, começando por Babilônia, depois as 2 bestas caíram, né? Mas ele ainda não contou o quê? Como é que cai o pior de todos? O chefe, o grande chefe, que é quem? O dragão, a antiga serpente, Satanás. Como é que ele cai? Como é que ele é destruído? Ele deixou para narrar isso somente na última vez. Como é que o dragão vai ser destruído? Por isso, no último ciclo, aqui a 7ª sessão, é a hora de explicar como é que cai o dragão. E é por isso que ele é o personagem principal aqui desse começo do capítulo 20. Por isso que o dragão aparece aqui no capítulo 20, ele é o personagem que aparece aí. Principal, não no sentido de que ele é o mais importante, mas no sentido de que ele é o alvo das descrições. É ele que vai ser descrito agora, tá?
Então, essas expressões usadas aqui, segurou, prendeu, lançou no abismo, fechou, pôs selo sobre ele, são expressões que encontram um eco no Novo Testamento. Em eventos da primeira vinda de Jesus, não necessariamente da segunda vinda de Jesus. Na semana que vem, nós vamos ver alguns textos que vão nos ajudar a fixar, a nos fixar nisso e a compreender isso de maneira melhor. Por hoje, nós vamos parar aqui, tá? Para que a gente não tenha dificuldades em entender, né? E também para que não fique muito cansativo, tá bom? Nós vamos então orar, buscando a presença de Deus, né? Pedindo que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Quero convidar os irmãos para ficarem em pé. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos orar. Orando, nós fechamos o estudo. Quem quiser sair, pode sair, mas a Priscila ainda não vai fechar aqui a transmissão, e se alguém quiser fazer alguma pergunta, poderá fazer, tá bom? Vamos orar então? Nosso Deus e Pai, obrigado por esta manhã, obrigado pelos irmãos presentes aqui no templo, obrigado pelos irmãos que estão nos acompanhando nas suas casas, e Deus amado, queremos te pedir que nos ajude a compreender a tua palavra, e que nos ajude, Deus amado, a fixar na nossa alma, no nosso coração, e que ela possa dar direção a toda a nossa vida. Nos ajuda nesse sentido, nós te pedimos para a glória do teu nome. Senhor amado, nós somos um povo que tem necessidades. Alguns irmãos estão em necessidade, Senhor. Nós pedimos a tua bênção sobre a vida da Alessandra, pedimos a tua bênção sobre a vida do Everson, ó Deus. Pedimos a tua bênção, ó Deus, sobre a vida do pastor, que apareceu um problema, uma bactéria, e nós queremos te pedir que o Senhor esteja dando a bênção de que ela seja destruída, Senhor, que ela seja eliminada na sua perna, em nome de Jesus. Pedimos a Deus a tua bênção sobre a vida do Maurino e dos da sua família que estão sofrendo com o Covid, ó Deus. Abençoa as igrejas de Sabáudia, Senhor, os irmãos que estão também sofrendo com isso, os irmãos que estão tendo dificuldades no seu comércio, na sua vida financeira, quiçá, ó Deus, em outras áreas na sua vida, que o Senhor possa auxiliar, abençoar e nos ajudar, ó Deus, para que nós possamos vencer esse período. Pedimos-te isso em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém. Amém. Irmãos, podem assentar. Gostaria de perguntar se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta a fazer. Oi. Aqui, dona Angelina, bom, eu explico para a senhora em casa porque eu já expliquei aqui para os irmãos, então eu vou explicar para a senhora em casa, tá bom? Tá? De fato, é uma mistura de pensamentos e de influência. Eu acho que a gente acaba pegando um pouco de cada uma dessas partes aí. Onde entra uma dessas quatro milênios aí, a questão de que o mar vai desenvolver os mortos, terra, fogo, onde que entra isso aí, ou é simbólico? Primeira coisa que eu quero dizer é que qualquer irmão que quiser sair, fique à vontade, tá bom? Nós já terminamos, assim, oficialmente o estudo. Pergunta do Cleiton nessas interpretações, onde é que fica me ajuda lá? O mar devolver os mortos, a destruição do mundo e tal. Na verdade, todas elas têm, tá? Esse é um período que seria aqui na Terra, e depois dele, então vem o juízo final, vem a destruição de tudo, em todas elas tem, tá? Todas elas.
Eu gostaria de sugerir aos irmãos, né, que a partir de agora, eu estou apresentando para vocês uma visão amilenista. Nós temos especialmente o dispensacionalismo, é a grande influência sobre nós, especialmente porque tem filmes, tem livros, não é? E nós fomos muito influenciados por isso. Na minha visão, o amilenismo é a melhor interpretação para esse texto, tá? A melhor forma de interpretar. Então eu gostaria de estimular os irmãos a procurarem aprender alguma coisa sobre o amilenismo, né? Se quiserem assistir os vídeos do pastor Leandro no YouTube, procure Invencíveis Leandro Antônio de Lima, pastor Leandro Antônio de Lima, você poderá assistir. É ali trata-se a partir do vídeo 19, tá? Vídeo 19 você vai ter aí sobre a questão do milênio, tá bom? Mais alguma pergunta? Na verdade, assim, o que mais influencia a gente é a questão do neopentecostais e tal, não sei. Sim, porque eles têm uma propaganda massiva, né? A Zumária perguntou se o que mais influencia a gente são os neopentecostais. Não, os pentecostais também influenciaram muito nesse sentido, tá? Muito mesmo, em relação ao dispensacionalismo, né? Mas de qualquer forma e nós não podemos dizer que é impossível, tá? Não podemos dizer que é impossível. Pode acontecer deles estarem certos, tá? Não nos parece ser a questão, mas pode acontecer, tá? Então, o que eu estou dizendo aqui é que procure conhecer, especialmente a posição amilenista, para que você tenha a sua própria posição. Você pode também procurar conhecer o pré-milenismo histórico e o pós-milenismo. Pode procurar conhecer as quatro, né? Tá bom? Pastor, o desafio, Jesus vem, né, tira o seu. Ele desafio não quer a conversão depois. Então não seria por fé mais, porque viu. Ele para mim ela não se sustenta, porque se eu vi que Jesus veio e tirou o povo, realmente aconteceu, eu vou querer me converter. Apesar de toda a opressão que tem, mas é muito mais vantagem eu morrer agora, no do céu, do que viver uma vida teoricamente mais tranquila e depois ir para o inferno, uma vez que agora eu sei, não porque eu vi, não pela fé, não porque o Espírito Santo conheceu meu coração, mas porque eu vi. Aí então eu vou me converter. Então para mim ela não se sustenta por causa disso. Nenhuma dessas outras opções se sustenta por causa disso. Isso está certo. O Silas está fazendo uma argumentação que o Silas é bom argumentador, né? O Silas está dizendo o seguinte, que se depois que Jesus veio, né, ele tira a igreja, como é que as pessoas vão se converter, né? Nós nos convertemos pela fé, nós cremos na palavra, no que a palavra diz, o Espírito produz fé no nosso coração e a gente se converte, né? Aliás, é o Espírito que converte a gente. Se Jesus vindo estabelece o milênio aqui, e aí vai haver conversões, então essas conversões não são pela fé propriamente dita, porque as pessoas estão vendo, e se elas estão vendo não é fé. Eu não preciso ver, não preciso crer no que eu vejo, né? E então, na argumentação do Silas, que eu achei muito boa, né? As outras posições não se sustentam também por causa disso. Eu concordo com você, né? Mas preciso respeitar os outros grupos mesmo assim, tá? Mais alguma questão? Deus abençoe os irmãos. Um bom dia, até a noite para os irmãos que virão.